Boa tarde. Estamos aqui na primeira sessão medieval de 2023 com o nosso convidado desta sessão, que é o Nuno Neto, sócio fundador da Neoépica, coordenador do departamento comercial da Neoépica, licenciado em Arqueologia na FCSH da Universidade Nova de Lisboa e habitual frequentador de vários colóquios sobre arqueologia de Lisboa, não só, e pessoa bastante conhecedora da arqueologia medieval lisboeta, devido, obviamente, às escavações que a Neoépica tem feito por toda a Lisboa. E aí, por isso, é com o maior prazer que apresento o Nuno. Hoje não está cá o Dr. Miguel Martins, por se encontrar em serviços externos, está numa missão no estrangeiro e por isso não nos pode acompanhar, mas com certeza que estaria aqui com todo o gosto para ver as novidades que o Nuno nos traz, e por isso passo então a palavra ao Nuno Neto, e é com o maior prazer que o recebemos aqui nesta sessão medieval, intitulada, já agora deixa-me dizer o título, os contextos medievais do Palácio de Santa Helena. Podes começar. Manuel, muito obrigado pela apresentação e pelo convite que me foi endereçado. Eu aceitei desde logo, mas com alguma dificuldade de agenda, porque realmente não é muito fácil, tenho realmente uma agenda sempre muito complicada. A arqueologia, digamos, empresarial, a arqueologia de salvaguarda tem um bocadinho este problema, não é? Andamos sempre um bocadinho a correr de um lado para o outro e quando notamos o tempo passou e não conseguimos fazer tudo aquilo que desejávamos. Eu aceitei este convite e pensei neste sítio que vos trago aqui hoje, o Palácio de Santa Helena. Foi uma intervenção que fizemos em 2016, iniciamos o trabalho em 2016, mas ela prolongou-se por um vasto período de tempo, até foi uma obra complexa, e só demos por concluído o trabalho praticamente já em 2019, foi quando concluímos o trabalho. É um sítio interessante, eu trago só os contextos medievais, há outros contextos, o próprio edifício em si tinha muito interesse, mas foge um bocadinho no âmbito daqui da nossa comunicação, mas realmente é um sítio que se revelou de grande interesse para o conhecimento da cidade naquele local. Eu vou se calhar começar a partilhar aqui convosco a comunicação. Deixa-me só colocar aqui, não sei se já estão a ver ou não, penso que sim. Como há pouco não, mas deve estar a aparecer. Ainda não. Pois, esperemos. Por enquanto não. Há aqui uma decalagem de alguns segundos. Pois, normalmente. Mas este primeiro slide basicamente é a apresentação do título da comunicação, que é os contextos medievais do Palácio de Santa Helena, e passarei a mostrar-vos onde é que é o Palácio de Santa Helena. Nós estamos a ver, não, espera só um bocadinho, a ver se aparece. Já devia de estar a aparecer. Pois. Ok, acho que é só, não te preocupes, acho que eles no Facebook conseguem ver, felizmente, e aqui no Teams é que não estou a ver, pelo menos no Facebook consegue ver, por isso podes avançar. Então eu vou passar a apresentar aqui a localização do Palácio de Santa Helena. O Palácio de Santa Helena é um edifício que tem uma raiz antiga, mas o edifício que se via lá era um edifício de pós-terremoto, um edifício construído em finais do século XVIII, sobre as ruínas do antigo palácio que ali terá existido. Depois, ao longo dos trabalhos, nós viemos a perceber que algumas das paredes, alguns dos elementos que ainda se mantinham no edifício, sobretudo ao nível do seu piso -1, ainda eram remanescências do edifício original. Ele fica localizado no Largo do Sequeira, praticamente em Alfama, não muito longe também do Panteão Nacional, alguns metros do Panteão Nacional.
durante muitos anos, este edifício teve várias funções e durante muitos anos albergou ali também uma universidade que ali funcionou, e tinha sido esse a última função que, digamos, o edifício teve, foi realmente ligada à via de ensino. Vocês podem ver aqui a localização, quer na carta militar, quer depois aqui uma fotografia da década de 50, meados do século XX, onde podem ver uma imagem, digamos, do palácio, não muito diferente daquilo que nós encontramos quando iniciamos este trabalho. Não sei se estão a ver, penso que sim. Sim. Ok, vou passar aqui para uma outra imagem. Esta imagem procura um bocadinho mostrar, agarrando um bocadinho na cartografia antiga, repondo aqui um bocadinho ao Tinoco, já de finais do século, já em 1650. Vemos aqui uma organização, digamos, do espaço, que mostra realmente ali a existência de construção, a tal construção que existiria e que nós identificamos alguns desses elementos incorporados no edifício atual, e até era interessante porque nós percebemos que o edifício é reconstruído no pós-terremoto de uma forma um bocadinho atabalhoada, diria dessa maneira. Há um recurso a todo o tipo de material, ou seja, há uma necessidade urgente de recuperar o edifício, socorrendo-se dos materiais disponíveis da própria ruína, um pouco como acontece em muitos dos edifícios que são recuperados após o grande sismo de 1955, onde realmente a primeira pedreira, digamos assim, é as ruínas dos edifícios que ruíram. Aqui também isso acontece, mas com utilização numa mesma parede de vários tipos de materiais, ou seja, vamos encontrar imensos materiais, inclusive até taipa, ou seja, há paredes que são construídas em terra, paredes portantes do edifício, que vieram obrigar os projetistas a ter que alterar ali alguma da própria estrutura da reabilitação que estavam a propor para o edifício, porque eram paredes que não tinham estrutura nenhuma, eram paredes sem consistência. Nós depois vemos que a planta topográfica de 1780 mantém basicamente aquilo que vem do Tinoco, não há grandes alterações, e estamos a falar já de 100 anos depois, e o Philippe Folk já com mais algum pormenor, mas também não tão longe daquilo que seria a estruturação pré-terremoto, ou seja, nós estamos a falar de um espaço que mantém, grosso modo, a sua organização pré-terremotos, e daí que nós tenhamos identificado efetivamente pré-existências dentro do próprio edifício. Não será este o tema da minha palestra, mas acho que é interessante ficarem com esse comentário. Aqui o próximo slide procura de alguma forma mostrar-vos aquilo que foi a evolução dos nossos trabalhos. Tem aqui algumas imagens, tem uma planta do edifício, uma planta do piso zero, digamos, do edifício. Isto é o Largo de Sequeira, onde eu estou a apontar com o rato. O Largo de Sequeira era por esta entrada, digamos assim, que se acedia ao edifício, embora existisse depois também aqui algumas viradas para este becozinho aqui nas traseiras, mas esta é a entrada principal. Tinha um pátio razoavelmente grande, que tinha lateralmente dois edifícios onde seriam as cavalariças, digamos, do palácio, que é este edifício e este edifício que está aqui representado, e depois o palácio em si, com algumas dependências já anexas, nomeadamente esta construção onde eu estou agora aqui a apontar, já é uma construção mais recente, onde funcionava o refeitório e a cantina e as cozinhas deste espaço que foi adaptado à escola. Nós, numa primeira fase, em 2016, propusemos um conjunto de sondagens que visavam conhecer e avaliar, digamos, o potencial arqueológico do local. Havia um projeto previsto para o local, que passava inclusive pela construção neste pátio de estacionamento subterrâneo, ou seja, haveria aqui necessidade de escavar 2 pisos, estamos a falar de cerca de 6 metros,
e para além disso todos os reforços estruturais que iam ser desenvolvidos no interior do edifício. Também havia a necessidade de rebaixar aqui uma zona para se aceder, digamos, à cota da rua que estava nas traseiras, ou seja, realmente havia ainda algum impacto a nível de solo que tinha que ser previamente diagnosticado. Nessa primeira fase foram propostas 10 sondagens, sensivelmente 61 metros quadrados, as sondagens que estão aqui a ver nesta imagem, e depois, numa segunda fase, depois de obtermos os resultados dessas sondagens, foram feitos trabalhos de escavação arqueológica em área, ou seja, identificarmos vestígios que careciam de uma caracterização integral, careciam de um alargamento, para que se pudessem registar na íntegra e aplicarmos o princípio legal da conservação pelo registro. Estamos aqui a falar da utilização de um princípio legal, que está dentro do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, que era escavar na íntegra o que identificamos e conservar nesse registro essa realidade para um posterior desmonte. Depois vai-se adaptar alguns destes vestígios, houve algumas destas realidades que foram identificadas, que foi possível com pequenos ajustes de projeto conseguir mantê-los, digamos assim, ainda preservados in situ, e ainda hoje encontram-se lá, tapados, não são visíveis, mas são vestígios que ainda se lá mantêm. Posso mais à frente indicar alguns. Aqui, lateralmente, vocês veem já uma imagem daquilo que foi o trabalho de escavação em área, ou seja, procedemos à utilização de combinação de meios mecânicos com meios manuais, ou seja, quando fizemos as sondagens de diagnóstico, percebemos e controlámos, digamos, a estratigrafia que existia, e foi possível perceber que os primeiros 60, 70 centímetros aqui nesta zona do pátio exterior era uma estratigrafia contemporânea, uma estratigrafia séculos XIX, grosso modo, com materiais e aterros recentes. E nesse sentido propusemos à DGPC a remoção desta estratigrafia com recurso a meios mecânicos ligeiros, uma pequena máquina que fez, sob o nosso controle, a remoção desses sedimentos. Até que depois todo o resto da intervenção foi de forma manual. No âmbito dessa intervenção, de forma manual, nós identificamos um contexto bastante interessante e que vem acrescentar aqui um bocadinho daquilo que é o conhecimento desta área, digamos, dos contextos funerários, e estamos a falar, neste caso, de contextos funerários islâmicos. Nós identificámos um conjunto de sepulturas, tendencialmente ovaladas, estreitas e alongadas, cavadas diretamente no substrato geológico, neste caso é miocénico, estamos a falar daqui de um substrato miocénico. Eu até mais à frente vou falar de algumas curiosidades que identificamos mais ao nível da geologia, mas que também não deixam de ser interessantes. E o que nós identificamos realmente foi um conjunto de 20 sepulturas, sem lápide, não há lápides funerárias. Elas são escavadas no substrato geológico, com esta forma tendencialmente ovalada, estreita, e os enterramentos colocados em decúbito lateral direito. A face estava orientada para Meca, ou seja, as sepulturas estão orientadas para Meca, e a face dos enterramentos, dos indivíduos, virada para sudoeste. Todos eles têm esta mesma orientação. Vocês aqui veem nesta imagem estes três enterramentos, todos eles com a mesma orientação. Alguns deles estavam cortados por outras estruturas mais recentes, nomeadamente uns silos também medievais, mas já cristãos, que vos vou apresentar mais à frente. Mas nós neste espaço exterior identificamos muito mais do que contextos medievais, ou seja, efetivamente a ocupação mais antiga identificada é esta necrópole islâmica, mas depois fomos identificando uma sequência de estruturas, quer estruturas negativas, como os silos que irei apresentar, como depois estruturas em positivo, mas estas já da época moderna, fomos identificando uma sucessão de estruturas até ao período contemporâneo. Ou seja, efetivamente é um espaço que desde esta época é depois profusamente ocupado
ao longo de vários séculos. Temos aqui mais um enterramento identificado, alguns deles já não estavam completos, estes que vos mostro aqui estão completos, e nenhum tinha espólio, ou seja, todas destas 20 sepulturas que identificámos, nenhuma tinha espólio associado, o que nos vem também dificultar aqui uma atribuição cronológica exata, ou seja, nós chegamos à cronologia pelo tipo de sepultura, pela orientação, pela forma como eles estão depositados, mas não temos realmente espólio. E durante toda a escavação foi muito escasso e muito residual o espólio de cronologia islâmica que conseguimos identificar. Limitava-se a pequenos fragmentos de cerâmica com uma baliza cronológica às vezes difícil de atribuir com exatidão. Devo realçar que estes trabalhos antropológicos contaram com a colaboração e com a responsabilidade da Raquel Granja numa fase inicial e depois mais tarde da Silvia Casimir, ambas antropólogas que provavelmente muitos de vocês as conhecem de trabalhos que fazem na área e o contributo que têm dado para o conhecimento destas ocupações e destas questões mais relacionadas com a antropologia. E nós, inclusive, até já temos a oportunidade de apresentar, justamente com a Silvia Casimir e com a Vanessa Filipe, uma comunicação conjunta onde falamos exatamente dos contextos de necrópole que foram identificados nesta zona oriental da cidade, de contextos que escavámos e cada um nas suas realidades, mas que resolvemos apresentar uma comunicação conjunta e esses e-mails até já estão publicados. Aqui mais uma imagem de um desses enterramentos. Vocês podem ver aqui alguns já cortados, nomeadamente os membros inferiores já não existem, já tinham sido afetados por construções posteriores. Este aqui também, aqui já se está a desenvolver um silo, o que vocês veem aqui é o arranque das paredes de um silo, e vão ver que depois estamos a falar de silos com uma capacidade de armazenamento enorme, são silos fora do comum, fora do vulgar, e como veem, eles estão escavados aqui neste substrato, neste caso arenoso, miocénico, e paredes meias com um silo, e alguns deles até foram cortados pelos próprios silos. Estamos a falar de um número mínimo de indivíduos de 20, foi o que nós conseguimos identificar, em 20 sepulturas escavadas na rocha, são inumações primárias, todos eles, e não houve identificação de qualquer sobreposição de sepulturas. Elas estavam todas mais ou menos na mesma área, distribuíam-se sensivelmente pelo mesmo espaço, digamos assim. E escavamos todo o espaço do imóvel, quer interior, quer exterior, foi intervencionado pelas nossas equipas, e apenas aqui no exterior identificámos estes contextos de necrópole. Aqui mais uma imagem, e vocês aqui conseguem ver aquilo que eu vos dizia. Estes são enterramentos muito afetados, apenas aqui subsistem praticamente os pés e um bocadinho do osso mais longo, cortados por aquilo que seria o alicerce de uma parede da época moderna, ou seja, aqui existia um edificado da época moderna, do século XVII, que depois de termos retirado as fundações, não é? Depois da escavação e irmos daquilo que é do mais recente para o mais antigo, percebemos claramente aqui a vala, e temos então a vala a cortar o enterramento, e o mesmo acontece aqui, onde só já temos os resquícios dos dedos, digamos, de um pé que aqui ficaram preservados. Aqui esta imagem vocês podem ver as sepulturas, já depois de termos feito o levantamento dos enterramentos, e elas vêm-se as venas aqui está uma, aqui está outra, aqui está outra, elas estão todas sensivelmente mais ou menos nos mesmos alinhamentos, e aqui um silo, ou seja, vem a boca de um silo, e o que vêem, estas pequenas valas que vocês veem, são negativos de valas de fundação de estruturas da época moderna. Ou seja, há aqui um intrincado de realidades, vocês já estão a ver um plano final, por isso não estão a ver todas as estruturas e realidades que foram aparecendo, mas há aqui um intrincado de estruturas que se vão sobrepondo umas às outras e vão cortando-se umas às outras.
Naquilo que podemos dizer sobre estes indivíduos, sobre estes enterramentos que foram identificados, nós conseguimos perceber que a maioria são adultos acima dos 18 anos, e estamos a falar de cerca de 15 indivíduos que estão nesta faixa etária, e depois temos jovens entre os 14 e os 18, e aqui estamos a falar da minoria, digamos assim, apenas 2 indivíduos se enquadram dentro desta faixa etária, e depois os não adultos com menos de 14 anos temos 3 indivíduos. Ou seja, como podem ver, dentro deste universo dos 20 enterramentos identificados, a maioria são adultos acima dos 18 anos. Dentro daquilo que é a identificação daquilo que seria o sexo destes indivíduos, nós temos, a maioria são indivíduos do sexo masculino. 7 indivíduos que se conseguiram identificar e classificar dentro desta classificação, e 5 indivíduos do sexo feminino. Depois temos ainda aqui uma pequena percentagem, neste caso são 3 indivíduos que não foi possível identificar o seu sexo, são aqueles que há pouco eu mostrei as imagens, que se resumia apenas a pequenas partes, digamos assim, do enterramento, nomeadamente dos pés, porque tudo o resto tinha sido já afetado pelas construções posteriores. E depois, digamos assim, numa evolução, numa viagem no tempo, ou seja, fomos pelos vestígios mais antigos, e agora vamos passar para outros vestígios ainda dentro daquilo que é o período medieval, um outro contexto. Este contexto acabou por nos ocupar mais tempo da intervenção, foi a identificação de um conjunto de silos. Não são muitos, mas vocês vão ver pela dimensão que realmente são muito significativos. Estamos a falar de 12 silos, foi aquilo que nós realmente identificamos, 3 dos quais não foram intervencionados porque conseguimos de alguma forma que houvesse pequenos ajustes de cotas que permitiu que eles lá continuassem selados. Acabaram por não ser intervencionados, mas estão devidamente protegidos e acabaram por se manter na íntegra no espaço. No fundo é deixar algo também para as gerações vindouras, e também não havendo efetivamente aqui necessidade de os afetar, não havia nenhuma razão pela qual justificasse intervencioná-los, uma vez que já tínhamos uma amostragem bastante significativa daquilo que são estas realidades, e vou-vos mostrar aqui alguns destes contextos. A referência a estes silos já aparece em documentação histórica, e que refere que no ano de 1286 o rei Dom Dinis tinha mandado construir nesta zona um conjunto de silos que seria um celeiro real. Estamos a falar de silos que iriam albergar cereal que estaria sob o controle régio, e aparecem identificados nesta documentação como covas de pão, no fundo. É cereal que seria utilizado para depois de ser moído, produzir pão. Esta referência nós já conhecíamos quando fomos para o local, e por isso trazemos um pouco a expectativa de podermos vir a identificar estruturas deste género. Embora trabalhos feitos ali nas proximidades, trabalhos feitos por outros colegas, não tivessem permitido a identificação de contextos similares. Mas também não havia assim muito trabalho desenvolvido aqui nesta zona, nessa altura. Entretanto, já houve mais trabalhos, mas penso, pelo que eu tenho conhecimento, não tenha sido identificado contextos semelhantes com estes, pelo menos não na dimensão dos silos. Os silos que nós intervencionamos, todos eles se desenvolviam na zona exterior, digamos, do edifício. No interior do edifício nós não identificamos qualquer silo, mas também é preciso referir que parte do edifício desenvolvia-se em patamares e que tinham já cave, ou seja, a construção do palácio de época moderna, já remontando ao século XVI, que é as estruturas mais antigas que identificamos, já foi escavado no próprio solo, ou seja, este substrato mioceno tinha sido escavado já no século XVI,
Por isso é possível que existissem também silos a desenvolverem-se para a zona ocupada pelo Palácio, mas durante o próprio século XVI, XVII terão sido destruídos. O que é interessante perceber, porque vocês vão mais à frente verificar isso, estes silos terão estado em utilização até sensivelmente essa cronologia, até mais ou menos a cronologia de construção do palácio. Nós não encontramos nenhum elemento que nos permita datar a data de construção dos silos, a não ser esta documentação histórica que fala do rei Dom Dinis ter mandado construir neste espaço este celeiro, digamos assim, e só encontramos no interior dos silos um material que data o seu abandono. E por isso podemos achar que temos aqui, ou pressupor que temos aqui silos construídos, alguns nos finais do século XIII, ou até mesmo, não digo que tenham sido todos construídos na mesma altura, ou seja, pode haver uma construção faseada, mas que tiveram uma duração e que se estenderam no tempo por largos anos, até mesmo séculos, sendo abandonados nos séculos XVI. Há alguns silos, e aqui é importante fazer essa referência, ou seja, eu estou parado nesta imagem porque também quero fazer essa referência. Do ponto de vista geológico, nós estamos numa plataforma elevada relativamente ao Rio Tejo. É uma plataforma miocénica, ou seja, a formação é do miocénico, e nós encontramos, do ponto de vista geológico, um banco de ostras, ou seja, há aqui uma zona que tem um enorme banco de ostras fossilizado. Estamos a falar de uma zona que podia ter sido estuarina, e por isso temos aqui estas ostras que têm a ver com a própria ambiente, digamos assim, que era propício a essa acumulação, que depois vieram a fossilizar, e nós vamos identificá-las nas paredes, digamos assim, do próprio silo. E depois temos intercalações entre este substrato mais compacto, digamos assim, temos intercalações com areia. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Do ponto de vista geológico, alguns destes locais desta plataforma não eram os mais propícios para a execução destes silos. Por um lado eram fáceis de escavar, é verdade, mas por outro lado não tinham consistência necessária, porque se começamos a escavar silos em areia, não seriam muito eficazes, até porque depois haveria desabamentos das paredes e iria acabar por contaminar o próprio cereal, ou seja, não seriam propriamente muito eficazes. Então nós conseguimos perceber no âmbito da escavação que há silos que começaram a ser escavados e que quando encontram o banco de areia, e este banco de areia passa a ser mais expressivo e com um pouco de consistência, eles abandonam o silo. Ou seja, percebe-se que o silo é abandonado nessa altura e acaba por ser utilizado para depositar os sedimentos da escavação de um outro silo executado nas proximidades. Ou seja, efetivamente, logo durante o período de construção dos silos, eles apercebendo que as condições e as características geológicas do espaço onde estão a abrir esse silo não são as melhores, eles abandonam e abrem o outro mais ao lado. Aqui podem ver nesta imagem, efetivamente aí algumas intercalações de areia, e depois vão ver um pouco mais à frente, eu vou-vos mostrar outras, mas veem efetivamente que aqui neste ponto estamos a falar de areia consolidada, enquanto aqui já estamos a falar de um substrato mais compacto, sobretudo intercalado depois com este banco de ostras, que também em alguns locais não seria o ideal, digamos assim, para a função que o silo teria. Esta imagem é uma planta que mostra 3 dos silos que eu depois mais à frente vou mostrar algum do material recolhido, ou seja, trago aqui uma seleção de materiais de três silos apenas. Aqui, esta imagem procura exatamente mostrar esse banco de ostras. O que vocês veem aqui são ostras que aparecem fossilizadas no meio destas areias. Alguns são já arenitos, são areias consolidadas já arenitos, e neste espaço eles terão começado um silo que depois acabaram por abandonar. É um pouco caótico, não dá para perceber muito bem, mas o objetivo deles era realmente ter escavado aqui um silo, mas percebendo das características geológicas e sedimentares, acabaram por o abandonar. E aqui conseguem perceber, para terem uma ideia, esta imagem
mostra aqui duas colegas, a Sara, que foi uma das responsáveis da intervenção, a Sara, e depois primeiro o Pedro Peça, e depois a Sara, que estão aqui nesta imagem, a Sara, e vocês podem ver o silo não está totalmente escavado, e vocês veem a dimensão que ele tem e conseguem perceber que estamos a falar de estruturas com uma dimensão enorme. Alguns deles tinham uma capacidade de armazenamento de quase 200 metros cúbicos de volume, o que é um absurdo autêntico. E esta imagem, vocês, não sabendo aquilo que eu vos disse há pouco, pensam que isto são ostras de alguma refeição, digamos assim, uma lixeira que possa ter sido recuperada no interior do silo. Mas não, nada disso, isto não é nenhum resto de refeição, é mesmo um banco de ostras que está in situ. É um banco de ostras que resulta da ovulação das ostras e que estavam aqui acumuladas na zona estuarina, e que milhares de anos depois acabaram por fossilizar e estão numa cota. Já não temos aqui estuário de rio, estamos numa cota muito superior, o rio está lá muito mais embaixo, mas fica-nos no ponto de vista geológico, esta referência bastante interessante também. E aqui vemos um dos silos, ou seja, como eu vos disse há pouco, foram identificados 12 silos, houve 3 que nós não escavámos, e fomos numerando os silos. Este tem, além da numeração, também tem unidades estratigráficas, tipo do nosso registro arqueológico, mas eu, para simplificar, uso apenas a numeração que atribuímos. E aqui conseguem ver, estamos nos primeiros praticamente metro de escavação do silo, e vocês veem esta escala tem 1 metro, e vocês conseguem perceber, só aqui já temos um diâmetro de mais de 3 metros, o que é uma verdadeira brutalidade. Alguns deles tinham quase mais peças, mais fragmentos de peças, muitas delas inteiras, do que propriamente sedimento. Havia alguns dos silos tinham quantidades enormes de material. Nós recuperámos, em termos de caixas de material, mais de 500 caixas. Foi um processo de lavagem e de tratamento de material que durou praticamente quase um ano e tal, 2 anos. Foi um trabalho muito demorado, dada a quantidade de material. Aqui vem mais algumas destas peças do silo 1, e vocês conseguem ver a quantidade de peças que se sobrepunham umas às outras, e já estamos a falar daqui de material da época moderna, ou seja, temos uns silos que são construídos em período medieval, no reinado de Dom Dinis, e que serão utilizados profusamente durante séculos, e que são abandonados já nos séculos XVI e alguns até já no século XVII. As peças assim o dizem, a classificação destes materiais. Estamos a falar de material que vai até ao século XVII, e estamos aqui realmente com um espaço de ocupação e de utilização muito grande. Este é o silo 1 depois de ter sido escavado na íntegra. Vocês veem que lá ao fundo, no fundo do silo, nós já temos com uma largura, mais ou menos um diâmetro, neste caso de 6 metros. Estamos a falar de uma estrutura que tinha 6 metros de diâmetro por 4,5 metros de altura. E a boca já tinha sido destruída, de alguma forma nós já não tínhamos a boca original, por isso nós percebemos que alguns destes silos já tinham sido rebaixados e época moderna, ou seja, já tinha havido ali uma afetação em época moderna que acabou por destruir a boca do silo. E, no entanto, temos alguns ainda com a boca que são interessantes, são silos com uma boca muito pequena que depois abriam em forma de tipo saco. Há aqui tipologias bastante distintas, uns têm fundo ovalado, outros têm fundo plano, como vamos um bocadinho ver mais à frente. Aqui temos o silo 2. Esta imagem trouxe de propósito para vocês perceberem que isto já foi escavado por questões de segurança. Nós identificamos estes silos numa fase ainda sem obra, ou seja, foi uma opção do próprio promotor que nós fizéssemos o máximo de trabalho possível sem um empreiteiro em obra, ou seja, tudo aquilo que fosse possível de realizar só a equipa de arqueologia assim fizemos, o que foi excelente, porque acabamos por estar aqui quase um ano a intervir
apenas a equipa de arqueologia, mas houve situações que nós não tínhamos condições de segurança, não era possível intervir sem o apoio do empreiteiro, nomeadamente este silo, o silo 2, vocês veem que ele desenvolve-se a uma cota já bastante baixa, e tudo isto é um talude, aqui onde eu estou a apontar era um talude, que nós sem o apoio do empreiteiro, criando uma parede de contenção, não conseguimos cavar, era de todo impossível, por razões de segurança, iríamos acabar por ficar subterrados com a derrocada de todo este nível. Por isso tivemos que esperar que o empreiteiro entrasse em obra e que fizesse primeiro um trabalho de contenção. Foi um trabalho de equipa que contou muito com esta colaboração do próprio empreiteiro, de relação com o dono de obra. Acabamos por ter aqui as condições necessárias para em conjunto podermos desenvolver o nosso trabalho. Claro que desenvolver um trabalho em contexto de obra é sempre mais complexo e mais difícil, mas se não fosse dessa forma também não o poderíamos fazer. Vocês aqui veem um desenho de perfil, ela a abrir, estamos a falar de uma estrutura com uma dimensão muito, muito grande. Aqui mais umas imagens do silo 2, havia grande quantidade de carvão, imensa cinza, imenso carvão, imenso material. Eu mais à frente vou-vos mostrar, são várias as tipologias, estamos a falar sobretudo de louça de ir à mesa, louça de confeccionar alimentos, louça de cozinha, panelas, tachos, frigideiras, lucernas, todo o tipo de louça, e alguma louça fina também, alguma louça importada, como vamos ver, pouca, mas há. E aqui esta imagem, para além de mostrar essas peças, alguns textos, há muita coisa, mostra aquilo que eu vos falava, ou seja, nós temos aqui o Miocénico, este banco de ostras fossilizado, e depois uma intercalação com areia, esta até relativamente consolidada, mas nós viemos identificar alguns e que a areia não era suficientemente consolidada e eles acabaram por abandonar o silo, como há pouco referi. Este silo é interessante, o silo 3, ele mantinha a boca exatamente intacta, tinha aqui uma pequena pedra que entretanto depois acabou por ir para o interior do próprio silo e está ali, vocês veem, né? Era uma estrutura com uma boca de cerca de 50 centímetros, não tinha mais. Nós vimos obrigados, depois de fazer o registro da boca, tivemos que acabar por alargar para permitir realmente a escavação, porque não havia condições de segurança para o fazer. Mas agora imaginem quem o construiu mantendo sempre esta boca, ou seja, seria um processo bastante arriscado, porque nós estamos a falar de solos que alguns deles não têm a resistência necessária para que isto não pudesse colapsar, e alguns deles terão mesmo colapsado durante a escavação, por isso é que foram abandonados. Por isso estamos a falar de um diâmetro de 50 centímetros que depois abre para uma estrutura, este que tinha 7 metros de altura. Isto muitos anos de arqueologia que tenho feito, nunca escavei silos com esta dimensão, tirando estes, nunca identifiquei nada semelhante. São realmente estruturas com uma profundidade, com uma altura enorme. 7 metros é algo que não é nada comum. Aqui vem outro silo, o silo 4. Este também já tinha, toda a parte superior tinha sido de alguma forma já afetada em período da época moderna, por isso não estamos a ver a profundidade, digamos assim, total deste silo, apenas aquilo que subsistiu até aos nossos dias, mas mesmo assim já estamos a falar de uma estrutura que tem 3 metros de profundidade por um diâmetro de 4 metros. São realmente estruturas muito grandes, e aqui vocês veem mais uma imagem do processo de escavação. Teve que realmente contar com o apoio do empreiteiro, até mesmo para tirar de lá os sedimentos. É muito complicado tirar estes sedimentos. O silo 5 estava colado ao silo 4, ou seja, este é o silo 4 e este é o silo 5. Nós acabámos
por não conseguir escavar na totalidade, porque ele desenvolvia-se para baixo do edifício. Foi feita depois aqui a parede de contenção, escavámos metade do silo, a outra metade ficou preservada, não havia forma de o fazer, uma questão mesmo de segurança, não havia forma. Claro que o ideal era ter escavado pelo menos o silo na íntegra, uma vez que parte dele foi afetada, mas não era mesmo possível. E aqui até conseguem ver algumas das situações que eu há pouco falava. Esta imagem já estamos numa fase de escavação bastante avançada da obra, já com a contenção periférica, digamos assim, aquilo que seria o parque de estacionamento. Este é o edifício do palácio, uma das paredes, ou seja, aqui existia um edifício mais recente, que inclusive aproveitou as fachadas do edifício mais antigo, mas era um edifício já em betão, que foi demolido, era um edifício que tinha sido construído no âmbito da adaptação do espaço à escola, isto alguns do finais do século XX, era um edifício em betão que foi demolido, e este silo está exatamente por baixo do cunhal do edifício da época moderna. Este é o edifício do palácio da época moderna, e o silo estava exatamente aqui por baixo. Foi necessário fazer uma contenção de toda esta parede para permitir a sua escavação e para permitir depois a conclusão também da contenção periférica do parque de estacionamento. Por isso é que vocês veem esta imagem com a colocação de perfis. Estes perfis foram cravados antes da escavação, nós não conseguimos mesmo fazê-lo de outra forma, e estes perfis é que vão sustentar esta itivação metálica, este escoramento metálico que suporta a fachada. Este silo era mais pequeno, não tinha o diâmetro dos outros, mas era também ainda bastante profundo. Aqui o silo 7 e 8 são estruturas já mais destruídas, ou seja, elas já tinham de alguma forma sido cortados estes níveis superiores, porque aparecem já no interior daquilo que seria o tal espaço da cantina do palácio, ou seja, já tinham sido parcialmente cortados no âmbito da construção do palácio no período da época moderna, e este aqui praticamente só já se resumia ao fundo. Este ainda tinha aqui algum potencial de sedimento, mas já estava muito destruído também. Este silo, o silo 9, é uma das estruturas que nós identificamos, mas não intervencionamos, ou seja, ela estava fora, digamos, da área de afetação. O que nós fizemos foi fazer uma decapagem superficial de todo o terreno existente para perceber se existiam mais silos ou não, mesmo sabendo que eles não iam ser afetados, ou seja, não ia haver escavação nestes locais, e por isso nunca iriam ser afetados, mas pelo menos sabíamos que eles lá estavam. Este silo foi engraçado porque ele tinha uma tampa ainda, tinha uma pedra, e depois esta fotografia que nós tiramos, digamos, para o interior, vocês veem ali uma mole no interior que devia também ter sido utilizada provavelmente como tampa do próprio silo. Ele está completamente colmatado de sedimento, não foi escavado, tem uma boca muito semelhante àquilo que há pouco vos mostrei, de cerca de 50 centímetros, e está lá ainda preservado, foi protegido com geotexto. O resto acabou por ser aterrado com areia, este bocado que falta, para lhe dar a consistência necessária, para não ficar ali no vazio, e foi protegido e encontra-se atualmente na zona do jardim, digamos assim, do palácio. O silo 11 e 12 é outra situação, ou seja, temos mais uma vez um silo a desenvolver-se por baixo do alicerce da parede do palácio. Este é o outro, não é o mesmo, há pouco, e também tinha sido já danificado por construções posteriores que tinham existido, estas construções já no século XX, por isso já estava parcialmente afetado. E estes menores dimensões do que os outros. Este silo aqui acabamos por não intervencionar também, porque ele está exatamente por baixo da construção da casa vizinha, ou seja, esta é a casa já de um vizinho aqui ao espaço de intervenção, e o silo está por baixo, ou seja, esta construção o cunhal desta casa está literalmente em cima do vazio de um silo, até diria em risco, uma vez que
todo o espaço por baixo é completamente vazio, e houve necessidade da própria obra criar aqui uma forma de consolidar e agarrar a própria parede da casa vizinha. Aqui trago-vos alguns materiais, ou seja, nós identificamos um conjunto de peças avassalador, como há pouco vos disse, e que temos materiais aos séculos XVI até aos séculos XVII. Aqui vocês veem majólica italiana, Berrettino também, azul sobre azul, de majólica, das oficinas algumas de Pisa. Temos aqui faiança portuguesa das oficinas de Lisboa, mas um conjunto de peças, muitas delas, eu diria que até uma porcentagem bastante razoável, completamente intactas. Realmente é um conjunto enorme. Nós já fizemos uma publicação de parte deste conjunto, em colaboração com o Guilherme Cardoso e com a Luísa Batalha. Até já temos apresentado também uma comunicação no segundo encontro organizado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses. Tínhamos apresentado estas peças. Aqui mostro-vos mais um conjunto de peças. Temos pratos, temos covilhetes, taças vidradas, com vidrado estinífero e com vidrado plumbífero. E, efetivamente, há um conjunto de peças enorme. Vocês veem aqui jarros, bilhas, panelas, peças de perfil completo ou completas, frigideiras. Realmente o conjunto é Málagas, o conjunto é enorme. Cerâmica vidrada, aqui alguns jarros. Temos também depois alguns outros objetos, vocês podem ver aqui dados em osso, alfinetes de cabelo, furadores. Realmente temos aqui um manuncial de peças enorme, medidas também, jarros. Como podem ver, cerâmica modelada, sem vidrado. Uma cabeça também em cerâmica, e esta peça muito interessante, que é uma representação de um africano, vocês veem pelos lábios, ou seja, tenta representar um africano, e estamos a falar de um elemento que estaria incorporado num edifício por onde saía a água, ou seja, estamos a falar de uma tubagem, uma espécie quase de tubagem de saída da água de um telhado, digamos assim, que aproveita e faz esta escultura, digamos assim. É uma peça super interessante, aqui também com alguns paralelos, de uma gárgula, mas esta realmente única, porque representa a cabeça do africano. Provavelmente estamos aqui em termos de cronologia, alguns dos séculos XVI, e estaremos aqui a falar de representação de um elemento provavelmente escravo trazido para o nosso território, como era muito comum na altura. Todos sabemos do grande número de população africana que existia, que habitava em Lisboa, escrava, digamos assim, trazido dos nossos territórios ultramarinos. Temos um apito também, um apito zoomórfico, e aqui também uma representação de um peixe, um recipiente em forma de peixe, também muito interessante, que também muito característico, com uma pequena conta no olho, de forma a dar-lhe ali a cor azul. Depois trago só aqui, só por curiosidade, ou seja, já foge do nosso contexto da época medieval, digamos assim, mas é um conjunto de peças que foi identificado já num dos compartimentos interiores do Palácio de Santa Helena, um conjunto de peças enorme, que estava completamente coberto de cal. Ou seja, nós estamos a crer, tudo isto é um conjunto de louça de mesa e de cozinhar, que deve ter sido literalmente abandonado, provavelmente fruto da peste, e que foi abandonado, enterrado e inclusive coberto de cal,
para, de alguma forma, matar alguns vestígios que pudessem existir ainda da contaminação da peste. Foi literalmente um conjunto abandonado, arrumadinho num canto, intacto, literalmente intacto. Todas as peças estavam intactas, e deixo-vos aqui um bocadinho este apontamento. Para concluir, só dar-vos aqui uma perspectiva, ou seja, esta intervenção arqueológica no Palácio Santa Helena veio revelar um considerável conjunto de contextos arqueológicos, com uma diacronia, como eu há pouco vos disse, que vai desde o período islâmico até ao período contemporâneo. Havia muito para vos falar dos contextos da época moderna que identificámos, mas não é o tema aqui da nossa conversa. No período medieval, nós conseguimos identificar então a necrópole islâmica, com 20 enterramentos, sua maioria em valas simples, sem qualquer material associado, como vimos, muitos deles afetados por outros níveis de época moderna, que vieram acabar por afetar estes contextos, e depois os silos, que aparecem como nas fontes documentais, como mandados construir pelo rei Dom Dinis durante o seu reinado. Provavelmente estamos aqui a falar exatamente do tal conjunto de covas de pão que aparecem representados na documentação histórica, e com diâmetros, como vocês viram, enormes, ultrapassando alguns 5, 6 metros, e com alturas também. O mais profundo tinha 7 metros de altura. Estamos a falar de silos com uma capacidade de armazenamento que rondam os 200 metros cúbicos. Isso são realmente estruturas extraordinárias. Ainda não acabamos de estudar a totalidade do espólio, é realmente muito espólio, temos aqui ainda para algum tempo, para alguns anos, mas não queria deixar de vos trazer aqui esta ideia de realmente daquilo que apareceu e da riqueza do espólio identificado. E com isso vos deixo, obrigado pelo tempo que tiveram a ouvir aqui, quase uma hora, talvez não tanto, mas próximo disso. Muito obrigado. Não te vais já embora, porque ainda temos uma... Não vou nada. umas perguntas para te fazer, e queria-te dar os parabéns por esta comunicação muito interessante, muito interessante. Este sítio realmente é fantástico. Apenas pensando na questão medieval, depois também acho que merece falar um pouco nas possibilidades para a arqueologia moderna, que sobretudo o espólio que foi encontrado dentro dos silos de que é absolutamente incrível. Mas falando na perspectiva medieval, existem, portanto, este sítio tem 2 planos muito diferentes, não é? A necrópole e os silos, de 2 épocas diferentes, e realmente é pena não se conseguir uma cronologia mais fina, mais precisa, mas compreendo perfeitamente porque é que isso não é possível. Realmente os silos estavam em uso, e a partir do momento que estão em uso, quer dizer, não sobra nada, era tudo usado, e as paredes são escavadas, portanto não são construídas propriamente ditas, e realmente percebe-se porque é que é difícil. E a necrópole islâmica é difícil porque os islâmicos entravam as pessoas sem nada, com uma túnica. Exato. Ou seja, o ritual não nos ajuda nada. Mas acho que é um sítio fantástico, e ainda bem que ficou bem registado, e pronto, é claro que é pena não terem ficado. Ou melhor, tu disseste que ficaram lá alguns poucos silos, já não é mau? Sim, há 3 silos que foram mantidos in situ, com pequenos ajustes de cotas, pequenas alterações. Foi possível preservá-los, e ficaram lá selados e não foram escavados. Isso é ótimo, porque realmente pode ser que mais tarde se venha, pronto, novamente a este sítio, e dessa vez pode ser que já não se fiquemos pelo registro, apenas pelo registro, mas realmente é um sítio fantástico. E queria-te fazer aqui umas perguntas muito breves. Relativamente à necrópole, então estavam todos, segundo o ritual islâmico, pelo que eu percebi, ou quase todos? É uma pergunta. Depois, relativamente aos silos, realmente a dimensão faz-me bem, faria sentido atribuir isto ao Dom Dinis, por causa da documentação, e porque realmente o Dom Dinis acho que tinha os meios
a capacidade e a opção estratégica faz todo sentido na Lisboa medieval. Nós conhecemos esta opção de fazer estes silos neste sítio, provavelmente de cereais que vinham não só do Tejo, mas portanto dos arredores de Lisboa, não é? E alojá-los neste sítio parece-me fazer todo o sentido. E a pervivência até ao século XVI no mínimo, até XVII possivelmente, como afirmaste, também me parece fazer todo sentido, e relembrando que não foram estas as únicas coisas que o Diniz fez que tiveram uma pervivência grande, não é? Há várias outras coisas, além das muralhas e essas coisas. Os próprios, há uma coisa que eu percebi, que depois na tese, os lotes da Rua Nova, que é uma coisa extraordinária terem sobrevivido até 1 de novembro de 1755, por isso não me parece nada do outro mundo que estes silos sejam realmente os silos de Dom Dinis, e ao que parece apontar a documentação, parece-me fazer todo sentido. E é muito interessante realmente. E se calhar uma coisa que se podia fazer era perceber a capacidade precisa de alguns silos, e se calhar se vocês conseguiram perceber a capacidade absoluta quando eles foram construídos, não é? Mas se calhar não sei se isso é fácil, se é possível sequer, e depois depois comparar isso com as medidas da época, porque há medidas precisas que nós conhecemos mais ou menos, e isso podia ser interessante. Pronto, já te fiz aqui uma série de questões. Força. Então, eu vou-te responder. Realmente, relativamente aos enterramentos, a totalidade dos enterramentos identificados, todos eles estavam de cúbito lateral. Ou seja, o contexto funerário que foi identificado é coevo desta cronologia. Não identificamos nada da época moderna. Ou seja, efetivamente, todos eles tinham a mesma estrutura, estavam todos escavados no substrato miocénico, com esta forma tendencialmente ovalada, alongada, em decúbito lateral direito, orientados para Meca, ou seja, todos eles tinham esta mesma configuração. Por isso nós conseguimos perceber que em termos de necrópole, ocupação de espaço enquanto necrópole, é deste período cronológico. Não houve aqui outros períodos cronológicos a utilizar este espaço como necrópole, pelo menos na área que nós intervencionamos. Pronto, não há material, efetivamente, é aquilo que falavas, o próprio ritual islâmico acaba por não ter esse depósito de material, não há nenhum objeto associado, não há absolutamente nada, e a própria escavação do espaço revelou um ou outro fragmento de cronologia islâmica, mas umas formas caneladas, um jarro ou outro pintado, mas coisas muito residuais, muito difícil até de balizar e precisar do ponto de vista cronológico. Ou seja, nós, para além da ocupação da necrópole, não temos vestígios propriamente ditos de uma ocupação islâmica. Havia algumas estruturas que nós, na altura, até podíamos achar que poderiam ser realmente uma ocupação medieval, mas não havia nenhum material associado que nos permitisse conseguir corroborar essa hipótese, porque elas realmente estavam por baixo de outras estruturas da época moderna, mas todo o material que depois aparecia sempre associado era da época moderna, e na base dessas estruturas nem aparecia material nenhum, ou seja, ficamos sempre sem conseguir balizar com exatidão uma ou outra estrutura que ali apareceu. Relativamente aos silos, efetivamente nós também acreditamos que estamos perante os silos que Dom Dinis mandou construir. Não quer dizer que tenham sido construídos todos na mesma altura, eles não terão sido abertos todos na mesma altura, mas dentro aqui deste período, digamos, do reinado de Dom Dinis, queremos crer que sim, que foram executados. Percebemos também, como há pouco dizia, que muitos deles acabaram por ser abandonados ainda nesse mesmo período, por razões técnicas de construção, né? Efetivamente este banco de ostras, em alguns locais tem fragilidades do ponto de vista geológico que não permite e que não se corrobora com aquilo que é a utilização depois que iria ser dada a estas estruturas, não é?
uma vez que estamos a falar de locais onde estamos a escavar areia, não seria depois possível conter cereal, né? Iria contaminar o cereal e as próprias paredes do silo acabariam por derrocar. Isso ficou marcado no nosso registro arqueológico e realmente também foi bastante interessante. Tirando, há 2 silos que estão praticamente completos e esse nós conseguimos avaliar a capacidade volumétrica, digamos assim, do cereal, e nós até já o fizemos, não trouxe aqui, mas nós até já o fizemos. Há um que tem à volta de 190 metros cúbicos de capacidade e o outro anda muito próximo também desses valores, ou seja, estamos a falar de realmente silos com uma capacidade imensa. Os restantes já estavam danificados naquilo que seria a sua parte superior, já tinha sido afetado em período de época moderna, mas estamos a crer que também estaríamos a falar de profundidades muito semelhantes. O mais profundo aqui tem 7 metros, que é uma coisa incrível. Conseguimos meter lá um carro lá dentro, ou 2 carros tirados lá para dentro. Quer dizer, é incrível achar que encontramos um silo que tem esta capacidade. Eu por acaso até não pus aqui uma fotografia, foi pena, mas temos fotografias de nós dentro do silo, tiradas cá de cima, que mostram essa dimensão, essa grandeza, digamos assim. E depois eles têm esta previvência e esta utilização ao longo de todo este tempo, porque nós só vamos encontrar realmente materiais que datam este abandono, alguns já no século XVI, quer dizer, às vezes aparece uma peça ou outra que recua um pouco, sobretudo louça importada, que pode recuar ao século XV, mas está associada a outras peças já do século XVI, por isso estamos a falar, e as próprias camadas de aterro são feitas muito rapidamente, ou seja, nós não identificamos ao longo da escavação um abandono muito faseado ao longo do tempo, não, porque o material que lá está na base é o mesmo material do ponto de vista cronológico que aparece ao longo de todo o preenchimento do silo, embora tenha camadas distintas, é verdade que sim, camadas sedimentares distintas, com características distintas, mas do ponto de vista cronológico elas decorrem todas num espaço relativamente curto de tempo, ou seja, eles depois de abandonados são utilizados como lixeiras, como é muito comum este tipo de estrutura negativa, e são rapidamente colmatados. É um processo relativamente rápido. Muitas destas peças estão completamente intactas, também havia algumas que tinha realmente cal, à semelhança daquilo que vos tinha mostrado já no final, que podem iniciar também a população querer se livrar propositadamente dessas peças por alguma contaminação, por peste, por realmente doença, e querer se livrar dessas peças e elas serem tiradas lá para dentro completamente intactas, e depois ainda ser atirado também cal, de alguma forma iria matar, digamos, essa contaminação. Isso apareceu em alguns dos silos, e apareceu depois também naquela intervenção que vos mostrei no interior, que do ponto de vista cronológico é muito semelhante. Estamos a falar de peças semelhantes do ponto de vista cronológico, mas as outras estão depositadas num espaço interior de um edifício de época moderna, uma pré-existência, digamos assim, ao edificado já palaciano, ou seja, aquele espaço provavelmente já teria uma outra construção mais modesta, que depois foi incorporado pelo espaço palaciano já do Palácio do século XVI, e depois do Palácio do século XVI, de alguma forma, acaba por servir também de alicerce ao próprio edifício já recuperado no pós-terremoto de 1755. Ou seja, estamos a crer que o abandono destes silos tem muito a ver com o facto deste espaço passar a ser ocupado, deixa de ter esta função quase de celeiro real, digamos assim, e passa a ser um espaço habitacional, e deve ser essa altura que data o abandono dos silos e com a construção do próprio edifício do Palácio Primitivo e de outras construções anexas, e dá-se então o abandono deste espaço enquanto celeiro. É um pouco a nossa interpretação do espaço. Senhor Nunes, obrigado. Há aqui uma questão da Filomena Ribeiro, que pergunta, e eu depois também tenho mais uma, mas a Filomena Ribeiro pergunta qual seria a explicação para as diferentes proporções dos silos, terão a mesma cronologia? Portanto, eu acho que já respondeste mais ou menos
dentro do possível, mas se for... Eu penso que já respondi. Nós, do ponto de vista tecnológico, nós estamos a crer que eles serão mais ou menos coevos. Não quer dizer que todos os silos tivessem sido feitos na mesma altura. Eu acredito que não. Eles iam abrir os silos ao longo de um determinado período de tempo. Nós não conseguimos quantificar, não há realmente material que o permita. Efetivamente, nós conseguimos, por aquilo que há pouco expliquei, perceber que alguns silos foram abandonados. Isso mostra que efetivamente havia um faseamento do trabalho. Vão-se abrindo silos e inclusive vão-se fechando outros que foram abandonados com o próprio sedimento retirado do silo que está a ser escavado. A dimensão do silo também pode ter a ver com as próprias características do terreno, ou seja, estou a crer que os silos que nós apanhamos de maior dimensão são aqueles que são escavados no solo, do ponto de vista sedimentar, permitia realmente ter um silo com aquela dimensão. Porque há outros que têm dimensões mais reduzidas e, do ponto de vista geológico, também na realidade não permitia, porque depois assim começa a aparecer areias, ou seja, dá para perceber que eles tiveram aqui algum cuidado na própria construção. Mas também pode estar relacionado com aquilo que se armazenava no interior do silo, ou seja, como é óbvio, os silos armazenavam cereal e outros produtos, e pode estar muito relacionado também, um silo de maior dimensão, está relacionado com um determinado tipo de cereal. Nós neste momento não conseguimos, de alguma forma, especificar qual, não é? Teríamos que fazer, poderá-se fazer um estudo, nós nunca o fizemos, é algo que pode acontecer, ou por nós ou por outras equipas, mas acredito que a dimensão deles também esteja relacionada com o tipo de cereal ou de produto que era armazenado no seu interior. Acredito que sim, que isso esteja também relacionado para além das características geológicas do próprio sítio. Uhum. Eu ia perguntar-te se têm gente a trabalhar, quer dizer, fazer tese de mestrado, porque eu acho que este sítio dá perfeitamente pano para mangas. Tanto por vários motivos, tanto os próprios silos. Eu acho que este sítio podia perfeitamente alguém fazer uma tese sobre o modo de construção dos silos da época medieval, como é que eles faziam, porque é que faziam de uma maneira, porque é que uns deram errado. Tudo isso são perguntas que este sítio responde, ou pelo menos ajuda a perceber de uma forma espetacular. E depois, no outro campo, tudo aquilo que foi encontrado lá dentro, da época moderna, as pessoas da arqueologia moderna, quer dizer, tem aqui um manancial gigantesco. E a pergunta é se vocês têm gente a trabalhar nessas coisas? Pronto, respondendo, não há ninguém a fazer nenhuma tese de mestrado sobre estes silos. Nunca se colocou, não surgiu. Mas em termos de estudo, sim, nós temos. Agora neste presente momento não, mas foi-se desenvolvido e já há algumas coisas publicadas com o Guilherme Cardoso e com a Luísa Batalha, que já se fez aqui algum trabalho, não de totalidade dos silos, porque é impossível, é muito material, mas houve 3 silos que já foram selecionados para um primeiro estudo, mas na realidade nós também tivemos muito tempo para lavagem de material, ou seja, o que aconteceu foi esta intervenção foi concluída já em 2019 e nós demorámos muito tempo a tratar o material, até um bocadinho fruto da nossa própria atividade, ou seja, nós fazemos arqueologia de salvaguarda, saímos de uma intervenção, vamos para outra, é o que acontece com quem trabalha dentro deste âmbito de intervenção. E o tempo dedicado, digamos, para conseguirmos tratar todo o material foi pouco. E na altura estávamos com um volume de trabalho muito grande e não nos permitiu logo tratar o material. Nós só acabamos de tratar o material praticamente em 2021, talvez 2022. Foi quando nós acabamos de ter o material totalmente tratado, devidamente acondicionado, lavado, triado, ou seja, efetivamente também houve aqui algum tempo para conseguirmos ter este material disponível. O relatório final nem sequer ainda está concluído, ou seja, existe um relatório preliminar entregue na DGPC, devidamente aprovado, tudo resolvido, mas até o próprio relatório final ainda não está concluído, porque realmente o manual de informação a tratar é muito grande. Por isso não surgiu a oportunidade realmente deste sítio ser devidamente estudado. Agora,
quem estiver interessado, como é óbvio, tem aqui um sítio que pode vir a agarrar, embora nós já tenhamos ido publicando algumas coisas. A Necrópole, como disse há pouco, fizemos um estudo em conjunto com a Silvia Casemiro e com a Vanessa Filipe, que apresentámos já noutros congressos e também já tem publicação. O espólio recolhido naqueles 3 selos também foi já estudado, parte dele publicado pelo Guilherme e pela Luísa. Por isso, efetivamente, temos já aqui alguma coisa feita, mas há aqui muito ainda por fazer, e há muito material que pode ser estudado por alunos que estão a fazer uma tese de mestrado ou mesmo o próprio sítio em si, não é? As questões que tu levantaste de como é que foram feitos estes silos. A mim espanta-me quando nós identificamos aquele silo que tem um diâmetro de 50 centímetros e que depois tinha 7 metros de fundo, com um diâmetro depois lá dentro imenso. Espanta-me como é que eles conseguiram fazer aquilo. Quer dizer, faz, como é óbvio, não é de estranhar, mas a realidade é tu estás dentro de um buraco daqueles que é pouco consolidado. Na realidade é essa, ela é pouco consolidado, não é sempre. Ou pelo menos que ela está dentro, a nós parece-nos, não é? Aos olhos de hoje da segurança de tudo isso, para nós acaba por ser um bocadinho mais assustador. Na realidade, isto preservou-se até os dias de hoje, não é? Estamos a falar de uma construção que vem desde o final do século XIII e estamos no século XXI. Exatamente. Por isso ela era resistente, mas realmente acaba por ser um pouco assustador, não é? E nós tivemos o processo contrário, que foi retirar o cimento lá dentro. Foi extremamente trabalhoso, foi um trabalho difícil de conseguir tirar de lá o material, e nós, inclusive, para conseguirmos trabalhar em segurança, tivemos que alargar a boca dos silos, porque não conseguimos trabalhar em segurança. E eles trabalharam dessa forma, não é? Estes silos todos deviam ter uma boca de 50, 60 centímetros, não deviam ter mais que isso. Que é impressionante. Impressionante. Eu, daquilo do que conheço, por acaso vi uma tese sobre os silos da Almada, e a maior parte dos silos tinham 2 metros, 3 metros de altura, quer dizer, não há nada que se assemelhe a estas coisas que vocês... Pois, eu também não conheço. Com 7 metros... E o que faz sentido... Sim. E faz sentido, porque realmente Lisboa era, a partir do reinado de Afonso III, era a cidade de cabeça de reino, e a partir do reinado de Dom Dinis era claramente uma cidade completamente gigantesca no panorama português e até no panorama ibérico, era uma cidade muito grande. E por isso faz sentido que Lisboa tivesse reservas extraordinárias, porque era realmente uma cidade muito grande. Olha, bem, Nuno, estamos já passámos até um bocadinho da nossa hora. A maior parte das pessoas agradeceu e as pessoas que assistiram, temos aqui alguns agradecimentos, depois podes ver nos comentários do Facebook, e também quem quiser depois fazer mais alguma questão pode fazer, nós podemos tentar ajudar a responder ou até colocar a questão depois ao Nuno, e isto fica gravado, tanto para mal ou para bem de tudo o que foi aqui dito. E foi com grande prazer que te ouvimos apresentar esta excelente comunicação sobre os contextos medievais do Palácio de Santa Helena, e queria agora brevemente só falar muito rapidamente num colóquio que o GEO e o Centro de História e a UNIAR que estão a organizar, que vai decorrer na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, um colóquio sobre a reversibilidade dos espaços sagrados, obviamente a conversão de mesquitas em igrejas, entre os séculos XI e XIII sobretudo, e esse colóquio vai ser presencial. E estão todos convidados, a entrada é livre, não é preciso haver inscrição, e portanto queria aproveitar aqui a assistência para divulgar o colóquio, e também, e mais uma vez agradecer ao Nuno e pedir para ele não desligar, para não se ir embora, como já às vezes as pessoas desligam de repente. E pronto, queria em breve, já em poucas semanas, teremos mais uma apresentação pela professora Maria Helena Cruz Coelho, que será com certeza muito interessante, e esperamos por vocês aqui na próxima sessão medieval. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, eu que agradeço a vossa paciência em me ouvir. Muito obrigado.